Aleluias! O nosso tema de hoje, conquiste o seu mundo. Certamente, vocês, eu, já ouvimos e eu confesso que eu estou já um pouco saturada e um pouco cansada de ouvir tanto acerca de conquiste o mundo, de detalhes de performance, de coaches, de palavras de motivação, de palavras de efeito, de uma injeção de estímulos e coisa arada para que o mundo seja conquistado. Hoje nós vamos falar algo que não seja, que vai na contramão deste conquiste o mundo. Porque dentro dessa performance toda, nós temos visto, e não em poucos casos, uma igreja, uma sociedade, uma família rasa dentro daquilo que lhe cabe como missão principal. Nós estamos cheios e cada vez mais cheios de toda essa motivação, de toda essa energia, dessa emoção. E nós sabemos que sim, nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. E nós, sim, as nossas emoções, elas importam, sim. Assim, as nossas emoções, elas fazem, sim, a diferença de como nós nos relacionamos com as pessoas, de como nós nos relacionamos com Deus. E que sim, as nossas emoções, elas importam para Deus. Ao contrário do que muitos pensam, que nós viemos para a igreja e nós recebemos a Jesus Cristo e nós somos curados através da conexão com Ele. E sim, isso é verdadeiro. Mas que Ele veio simplesmente porque Ele é Espírito e conecta-se ao nosso Espírito e está tudo resolvido e nós apagamos ou abafamos as emoções do nosso coração. E isto não é verdade. O próprio Cristo, Ele disse: eu vim para curar os quebrados de coração, os contritos de coração, aqueles que estão com a alma machucada. E muitas vezes nós estamos com o nosso corpo machucado e isso nos paralisa. Porque isso é notório e isso o restante do nosso corpo acaba padecendo. Mas quando as feridas estão na nossa alma, quando as feridas estão dentro do nosso coração, nós acabamos deixando um pouco de lado e às vezes vamos sucumbindo e não damos importância porque achamos que isso não é importante para Jesus. Sim, as nossas emoções, elas são importantes para Jesus. Falava ontem com uma pessoa e ela compartilhava de um sonho, de um desejo que ela tinha no coração dela já há muito tempo. E falando acerca disso, nós começamos a nos alegrar do quanto que ela agora, falando acerca do sonho realizado, algo pequeno, algo que para mim, talvez para você não tenha importância. E Deus realizou o sonho daquela pessoa. Deus se importa com os nossos sonhos. Isso não é fantástico? Mas nós, se ficarmos focados apenas na nossa alma, nas nossas emoções, naquilo que sentimos, e eu costumo brincar nas aulas de discipulado e até mesmo no Conexão, que de sentir, a gente sente dor de barriga, a gente sente dor de cabeça, a gente sente um monte de coisa. Mas se nós ficarmos focados em sentir, hoje eu senti um toque de Deus, hoje eu senti que algo vai acontecer, hoje eu senti, ficar só buscando que fique no raso das nossas emoções, de sentir algo bom, de sentir algo mais, para que eu precise ser motivado, sem que eu tenha um encontro com o Cristo, que vem e arranca, que vem e restaura. Nós vamos permanecer só em busca de conquistar o mundo. E esquecemos de conquistar o nosso mundo. Quando nós estamos nessa busca e Jesus, Ele vem e nós estamos ali frenéticos na corrida. E daí Jesus vem
E Ele mostra o quão miseráveis nós somos. Que se não fosse pela bondade dEle, só Ele é bom, só Ele é bom. Nós fazemos muitas coisas boas. Você concorda com isso? Eu faço algumas coisas muito boas. Você certamente faz também muitas coisas boas. Mas entendam que a nossa natureza, nós não somos bons. Nós dependemos dEle, exclusivamente dEle. Isto é algo que quando eu descobri na minha vida foi um choque, um negócio meio estranho de dizer que eu preciso dEle. Eu preciso dEle. Isso em todas as áreas da nossa vida. Em tudo. E quando então o Senhor Ele vem e mostra que sem Ele nós não somos nada. E Ele começa a desmascarar todas as nossas facetas e começa a mostrar toda a sujeira e toda a podridão que existe dentro de nós. Nossa, mas agora, pastora Val, como assim tu está falando disso? Meu Deus, tu está me assustando. Não. E essa não é uma palavra que você começa a olhar para o marido, começa a olhar para a esposa, começa a pensar nos defeitos da sogra, do pai, da mãe. Não, é uma chamada que nós venhamos a olhar para o nosso interior. Conquiste o seu mundo. Ah, mas eu estou muito bem porque eu já resolvi tudo com o Senhor. A palavra de Deus diz. Bom, vamos abrir lá. 1 Coríntios. Capítulo 10, verso 12, por favor. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Aquele que, outras versões dizem, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não me fale em cair. Nós precisamos entender que aqui, quando estamos ouvindo este conselho, está dizendo para cada um de nós: se existe soberba, se existe ego, se existe vaidade naquilo que tu está fazendo, porque tu acha que tu é bom, que tu é o cara, que tu é a melhor em fazer isso. Olha só, se tu pensa que está de pé, fica bem no teu lugar. Permanece cada vez mais firme no Senhor para que tu não caia. Nós nos mantemos, porque a misericórdia do Senhor, ela se renova sobre a nossa vida todas as manhãs. E porque a bondade do Senhor, diz lá em Lamentações, a bondade do Senhor é a causa de não sermos consumidos, de não sermos aniquilados. Porque Ele é bom, porque a misericórdia dEle vem sobre a nossa vida, nós não merecemos isso. Por Ele vir, é que nós então podemos dar mais um passo. É que nós podemos avançar, é pela misericórdia dEle, pela bondade dEle, que nós avançamos no reino. É pela bondade dEle, pela misericórdia dEle, pela graça vinda através de Jesus Cristo, pelo sacrifício da cruz de Jesus, que nós conseguimos avançar. Agora eu peço que você abra lá em Lucas, no capítulo 14. A partir do verso 26. Desde o início da minha conversão, muito antes dela ainda, quando eu lia esse trecho bíblico, eu ainda tinha muita dúvida acerca dele, do que estava sendo dito pelo próprio Cristo. E não faz muito tempo, quando o Senhor trouxe uma revelação acerca disso, porque essa porção sempre batia no meu coração, sempre batia num entrave. Eu não consigo compreender a dimensão
E quando o Senhor trouxe essa revelação, para mim, uau! Creio que para muitos de vocês, às vezes a gente lê uma porção, a gente lê um trecho bíblico e relê ele de novo, e passa um tempo e tu lê de novo, mas chega um dia que a revelação, que a palavra rema, aquela fresca direto do céu, vem e nos abre o entendimento. Isso é precioso demais, porque nisso nós avancemos em conhecer mais do Senhor e daquilo que está no coração dele. Aqui estavam falando acerca de discípulos e acerca de seguir, acerca do Senhor estar chamando aqueles que iam estar com ele. E aqui no verso 26, o Senhor diz: se alguém deseja seguir-me e ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento, e avalia se tem recursos necessários para edificá-la? Vamos ao verso 33. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Enquanto nós corremos atrás de conquistar o mundo e nós esquecemos de conquistar o nosso mundo, de fazer com que as coisas aconteçam de dentro para fora e não ao contrário. E porque muitas vezes nós não fazemos isso e nós não conseguimos nos dar conta do que fazer e como fazer para que a coisa brote de dentro para fora, é porque nós temos a dificuldade de deixar. Porque nós temos a dificuldade de largar. E não só aqui tem uma expressão física. E era isso que me batia, pastores. Como assim? Eu tenho que deixar meu pai, minha mãe, eu tenho que deixar meus irmãos. Como é esse deixar? Como assim? E aqueles que têm um apego especial com a sua família, sabem do quão difícil, eu suponho, quando essa porção é dita para o Cristo. Mas como assim que eu tenho que largar tudo? Como assim? E o dia que o Senhor me revelou acerca desta porção, Ele falou: Valdinéia, geograficamente tu já deixou os teus pais. Geograficamente a tua família está bem distante de ti. Mas sabe o que eu quero de ti? É que tu largue, é que tu deixe, é que tu abandone as mazelas que visitaram os teus avós, os teus pais, e pressionam para te visitar e visitar os teus filhos. Valdinéia, antes que tu conquiste as outras coisas, antes que tu ministre aos outros, eu quero te dizer aqui, abandona aquelas coisas que têm te impedido, porque tu ainda continua julgando, porque tu ainda continua carregando sobre os teus ombros coisas que não são tuas, porque tu ainda não liberou perdão. Deixa, renuncia. Aqui está falando, Jesus está dizendo: aquele que não carrega sua própria cruz e segue após mim, não pode ser o meu discípulo. O que a cruz de Cristo representa? E daí muitos de nós interpretamos como: então se eu não sofrer, se eu não... Não, ele está dizendo aqui, a cruz significa perdão. A cruz significa um alto preço. A cruz significa a vida eterna e a tua salvação. Então, para que nós venhamos avançar naquilo
de dentro para fora. Muitas vezes nós não desejamos. Mas nós precisamos abraçar abandonar aquilo que tem nos prendido no mesmo lugar. Isso são questões de escolha. Concordam comigo? Por muitas vezes nós dizemos de forma até inconsciente, e nós queremos nos justificar por alguma coisa que não anda na nossa vida, nós justificamos e damos nome. Por quê? Por quê? E aqui eu não estou tentando diminuir a dor e nem o sofrimento e nem a experiência que cada um teve no seu passado. Mas nós fazemos uma escolha e tenho certeza que não é a primeira vez que você vai ouvir isso. Nós podemos escolher permanecer lá naquele lugar, naquele momento de dor, muitas vezes e na maioria delas, na nossa infância. Ou nós abandonamos o nosso estado de menino, o nosso estado de menina, de realmente ter sofrido aquilo ali, mas nós nos colocamos diante do Senhor e dizemos: agora está aqui uma nova mulher e um novo homem, e não porque é mérito meu, mas porque Cristo já pagou o preço por mim, e eu agora aceito viver a vida nova que Ele tem para mim. Nós passamos pelo batismo por imersão. E nós, de forma, algumas vezes, até fantasiosa, pensamos que aquela imersão, aquele banho, vai fazer com que tudo fique para trás. Isso vai acontecer e é palavra do Senhor. Mas não pelo banho. O ato público nós devemos fazer porque o próprio Cristo fez. Mas o que vai fazer com que todas as coisas fiquem no passado é uma decisão aqui, que acontece antes do batismo. Que é a decisão por aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. Reconhecendo que só Ele, somente por Ele, nós podemos nos chegar ao nosso Pai. E então, a partir daí, conhecer um Pai que nos ama de forma incondicional, de forma absoluta e restrita, que independe do que nós façamos, Ele não muda. Ele não muda. Deixar para trás as mazelas do nosso coração, deixar para trás. E daí algumas pessoas interpretam aqui que então nós devemos deixar para trás pai e mãe e todo o outro pacote. Não. Lembrem que Jesus se importa com as nossas emoções? Lembram? Então Ele se importa que as coisas estejam consertadas dentro do nosso coração. E o caminho para o conserto, Ele tem um ponto inicial, que Ele se chama perdão. Para a conquista do nosso mundo, de liberdade, de restauração, de cura, nós iniciamos no lugar chamado perdão. Aquele que nós recebemos de Jesus, sem merecer nada. Lembram de Gênesis, quando o Senhor falou a Abraão: sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para um lugar aonde eu te mostrarei. E o que o Senhor diz depois? Ali Ele está dizendo: sai, deixa, entrega. E Ele diz: eu te abençoarei, eu farei de ti uma grande nação. A conquista do nosso mundo, ela não é fácil, porque nunca é fácil deixar para trás. Nunca é tão fácil chegar no conquista do momento em que nós dizemos: eu te perdoo. Nem sempre
É fácil nós chegarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, eu escolho nesta hora, diante da dor, diante da circunstância, diante do que eu vivi, eu escolho liberar aquela pessoa e eu decido a partir de hoje, não porque eu sinto vontade, não porque eu sinto que está tudo resolvido, mas porque eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra que diz que aquele que liberar o perdão será perdoado por Ti. E óbvio que aos nossos ouvidos e para a nossa alma é muito mais interessante dizer e entender essa porção bíblica dizendo assim: abandona as pessoas, sai fora, só larga tudo e vai. Novas pessoas, novos ares, novas emoções. Olha só, tudo resolvido. Não. Até o tempo de as coisas começarem a acontecer de novo. Talvez de circunstâncias um pouco diferentes, mas em tese a mesma coisa. Eu costumo brincar que quando nós fugimos das coisas, e daí eu fujo para um lugar bem distante, eu fujo para Polo Norte, tu vai ter treta com os pinguins. Se a gente não resolve as coisas com as pessoas, eu levo o problema junto. A partir do momento que eu resolvo deixar as coisas, abandonar as coisas ali, a partir deste momento, eu comecei a conquistar o meu mundo e eu passo a ser o discípulo de Cristo, porque foi isso que Ele fez. Avançamos em Lucas no capítulo 18. Verso 29 a seguir. Olha o quão bom e quão maravilhoso é o Senhor. Lá Ele deu nossas instruções e Ele disse: abandona isso que tem te prendido, abandona isso que tem te mantido paralisado. E aqui, Lucas capítulo 18, verso 29. Então Jesus afirmou: com toda certeza eu vos asseguro, ninguém há que tenha deixado casa, esposa, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no tempo presente, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Aqui nós aplicamos, e muitas vezes nós aplicamos isso e faz muito sentido com o ministério, com as coisas na qual nós promovemos no reino, e faz sentido, está falando disso também. Mas aqui o Senhor está dizendo assim, ó: filho, filha, não há um sequer que não abandonou as coisas que estavam paralisadas, as coisas do passado, demônios que estavam visitando gerações e gerações, e que ninguém se levantou e disse: agora chega, aquilo que pressionava a minha vida não pressiona mais, porque agora existe Cristo, e Ele não pressiona, Ele me impulsiona. Para nenhum destes há de faltar nesta era. Gente, isso é maravilhoso. É agora, é para nós hoje. Se a gente escolhe tudo isso e seguir a Cristo, a conquistar o nosso mundo a partir dele. Existe uma promessa para agora. Mas o principal é que na era vindoura, na vida eterna, a coisa fica melhor ainda. E isso é fantástico. Aplauda. Nós ouvimos muitas e muitas vezes, e nós oramos muitas e muitas vezes, e nós buscamos, e não está errado, a restauração do mundo do outro. Tem gente que busca mais a restauração do mundo do outro do que o seu mundo. E não está errado a gente orar pela restauração do outro. Não, isso é bíblico. Não está errado nós aconselharmos, nós orientarmos conforme
e com embasamento bíblico. O problema está quando nós queremos conquistar o mundo do outro e esquecer do nosso. Quando nós queremos viver o mundo do outro e não viver o nosso. Cuidar da casa do outro e não cuidar da nossa. Nós estamos na academia de líderes, Metanoia, crianças de 7 a 17 anos. Nós estamos numa divisa sensacional, que é a divisa de lar. E todos sabem que o nome da academia é Academia de Líderes. Eles são líderes hoje e eles são alto potencial para serem os melhores líderes do amanhã. E eles só serão bons líderes e os melhores líderes do amanhã se hoje eles conquistarem o mundo deles. Todo mundo é exagero, né? Mas para todos aqueles que já viram o vídeo de ontem, de forma muito criativa, mas que pegou a essência da divisa, e aonde aquelas crianças e os adolescentes falam que da forma com que eu organizo as coisas é a forma com que eu já vou gerenciar a minha vida. Muitos de nós adultos ainda estamos perecendo em gerenciar a nossa própria vida. E quando eu falo isso, eu me incluo nessa lista. Muitas vezes coisas simples, coisas da nossa rotina. Mas por não ter abandonado, não ter deixado, não ter largado, por ter investido mais em conquistar o mundo do outro do que conquistar o meu, nós não conseguimos gerenciar a nossa vida. Tá, mas como? Que então, então nós podemos orar, desejar, nós devemos nos empenhar pela restauração familiar, conjugal, profissional. Óbvio que sim. Mas nós não podemos perder o princípio das coisas, que é, essa restauração só vai acontecer no âmbito que você está inserido, se ela começar a partir de você. O meu relacionamento com a pastora Helga só vai... Não tem problema nenhum entre nós. O nosso relacionamento só vai melhorar a partir do momento que eu paro de olhar para os defeitos dela, que eu paro de acusá-la, que eu paro de julgá-la e eu começo a dizer, tá? Ela não se relaciona comigo sozinha. Esse aqui é uma via de mão dupla. E eu começo a olhar para mim e eu começo a escolher deixar de ser tão chata. Eu começo a escolher deixar de ser tão exigente. Eu começo a escolher deixar de falar só dos meus problemas e ouvir mais ela. Eu escolho sair de uma performance, de um estado de sei lá o quê, que às vezes nós estamos, e passamos a olhar para aquilo que realmente importa. E o que realmente importa? Que eu seja restaurada por Cristo. Que eu seja limpa. Que eu seja lavada pelo sangue do Cordeiro. Para que então eu me transforme numa nova mulher. E os meus relacionamentos e a minha vida comece a ser organizada e gerenciada de maneira saudável, que agrada ao Senhor e que faz com que as coisas aqui fiquem mais leves. Então meu convite nessa noite para você não é que você paralise, não é que você diga, agora eu tenho que pisar o pé no freio e parar de estudar, porque agora eu tenho que só consertar aqui, eu vou parar um tempo agora até de trabalhar. Não, não. Meu convite nessa noite para que todos nós venhamos a olhar primeiro para si
a partir do olhar de Cristo. Nós temos uma dificuldade, e ela acontece com a maioria de nós, que nós entendemos a obra redentora de Jesus Cristo. Até muitos de nós temos uma facilidade em liberar perdão ao outro, mas nós temos uma forte tendência a não aceitar se perdoar. E ficamos ali, porque e daí a janela da oportunidade, aberta pelo próprio Cristo, está diante de nós, e nós dizemos: não, eu não posso entrar por ela, porque eu não mereço. Mas é Ele que está te convidando. Não, eu não vou, porque eu já caí. Se caiu, levanta. O que o Senhor disse a Josué, quando Moisés morreu. Ei, levanta, Moisés morreu, agora tu te levanta e vai, atravessa isso aqui com este povo, e vai, ser forte e ser corajoso, pois eu estarei contigo. Você caiu, levanta. Qual é o seu mundo a ser conquistado? Ei, pergunte a si. Qual é o seu mundo a ser conquistado? Eu vi a Cristiane abraçada no Thomas agora. O Senhor falou comigo hoje quando eu estava com a minha filha, e ela me abraçou muito forte, e ela disse: mãe, eu te amo tanto, o teu amor é tão bom, o teu abraço é quentinho. E naquela hora, podia parar. Aquela hora era a hora perfeita de Jesus voltar. O meu mundo estava conquistado. Qual é o seu mundo a ser conquistado? Eu estou sem norte, Valdineia. Eu estou sem rumo na vida. Ei! Antes de dizer que precisa de um rumo ou de um norte, eu digo: você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus para pegar todas as coisas e botar ordem ao caos. Pecou. O lugar que nós paramos é o pecado. O lugar que nós estacionamos é o pecado. É o que faz a separação de nós com o Senhor. E nós pecamos. Nós pecamos. E agora? Pecou, arrependa-se. Existe um lugar onde Ele nos abraça, assim como a minha filha se abraçou em mim e disse que era o melhor lugar. Não é. Não é. Por mais gostoso que foi para mim ouvir aquilo, o melhor lugar é estar com o Senhor. É sentir o abraço dEle, é sentir estar com Ele, é sentir estar na presença dEle. Pecamos, não podemos parar, precisamos nos arrepender e seguir. 1 João, no capítulo 1, no verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar e nos purificar de toda injustiça. Eu fui injustiçado e o mundo acabou, e eu começo a me justificar, e eu começo a correr para dar conta de dizer para o outro que eu não fiz aquilo. Não! Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus Pai, nós queremos gastar a nossa vida por Ti e para Ti. Faz-nos, Senhor, participantes da Tua obra.
E faz-nos, Senhor, cada dia mais nos parecer mais contigo. Nós escolhemos ser discípulos teus. Mas até para te seguir, Senhor, nós precisamos de ti. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua paternidade. Nós confiamos a nossa semana nas tuas mãos. Te pedimos, Deus Pai, cobre-nos com o sangue do Cordeiro, nos livra de todo mal. Que venhamos, Senhor, ter os nossos dias santificados por ti. Que Deus nos abençoe, queridos.